Olá pessoal, hoje eu quero falar algo bem interessante, talvez polêmico com vocês, mas o Brasil é um dos países que odeia quem gera empregos. Eu não sei por que motivo, mas os empreendedores, as pessoas que buscam construir riqueza, muitas vezes são odiados pelos brasileiros. Ao contrário de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, onde não existem leis trabalhistas, onde não existe 13º salário, não existe férias remuneradas, não existe licença maternidade remunerada. Os Estados Unidos é um país que privilegia o empreendedor. Sinceramente, a preocupação lá não é com o empregado. A preocupação é com aqueles que empreendem. Por quê? Porque são essas pessoas que, quando enxergam uma oportunidade, elas com muita coragem vão lá e fazem com que aquilo aconteça. E ao criar um novo negócio, ao criar uma nova empresa, o que acontece? Gera-se novos empregos. Atualmente os Estados Unidos está com grande número de vagas de empregos. E o que isso significa em relação aos trabalhadores? Isso é ótimo, porque quando isso acontece, quando tem uma grande oferta de vagas de emprego, os trabalhadores podem escolher o emprego que lhes paga mais. Criou-se uma cultura no Brasil de que o Estado, o governo, vai cuidar de todo mundo. Só que não contaram o seguinte: na realidade, quem precisa ser cuidado não são as pessoas. Quem precisa ser cuidado é o próprio governo. Imagina o governo sem os empreendedores, imagina o governo sem os consumidores. O que seria dele? Da onde viria o dinheiro para pagar os funcionários públicos? E é justamente isso que nós precisamos mudar. Precisamos diminuir a quantidade de leis que nós temos, a regulamentação, o excesso de regulamentação. Nós precisamos deixar os empreendedores trabalhar em paz. Precisamos fazer com que as coisas realmente aconteçam. Hoje, o Estado esmaga quem empreende. E isso é prejudicial para todos, inclusive para o próprio Estado. Na realidade, é uma política de burrice. Porque quanto mais empreendedores nós tivermos, quanto mais pessoas destemidas e dispostas a ir além do normal nós tivermos, mais riquezas nós vamos gerar para o nosso país. Uma coisa muito interessante também, a burocracia aqui é tão grande que a impressão que se dá é que as pessoas odeiam quem gera empregos. As pessoas odeiam quem prospera. As pessoas odeiam quem fica rico. E isso está errado, gente. Porque não existe país rico com pessoas pobres. Isso é impossível de acontecer. Só existe país rico se as pessoas, os indivíduos, os cidadãos forem ricos. Aí sim, nós teremos também uma nação rica. Eu espero, com o novo governo, até porque é novo, afinal de contas são apenas 6 meses, que as intenções do novo governo elas possam ser colocadas em prática. Nós precisamos desregulamentar a economia. Nós precisamos fomentar a atividade produtiva. E nós precisamos fazer com que o Brasil vá para frente. E aí entra o nosso papel, enquanto cientistas da riqueza e da prosperidade. A gente precisa agora deixar de lado essa questão burocrática, deixar de lado o trabalho que nós temos feito para o governo. E aí é uma coisa muito interessante, nós estamos esperando com bastante fé o fim do ex-social, o fim do Bloco K, e o fim de boa parte da burocracia que nós temos. Afinal de contas, quem tem que trabalhar para quem são os servidores públicos trabalhando para os cidadãos, e não o contrário. O que nós vemos hoje é exatamente o contrário. Somos nós, dioturnamente, trabalhando para os servidores públicos. Uma verdadeira inversão de valores. E a gente espera que as metas traçadas pelo ministro Paulo Guedes, os planos que o governo tem de, nos próximos 2 anos, desburocratizar a economia brasileira, seja colocado em prática.
E aí entra o nosso papel, nós precisamos nos preparar para que possamos orientar os nossos clientes, para que possamos ajudar os nossos clientes a alcançarem riqueza e prosperidade. E esse trabalho, sabe onde deve começar? Deve começar nas nossas empresas contábeis. Elas também precisam ser ricas e prósperas. E nós precisamos cada vez mais valorizar o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho em alto nível. E nós precisamos deixar de lado qualquer resquício com o passado. Precisamos começar a ter um olhar para os nossos negócios, um olhar empresarial. Precisamos deixar de ser donos de escritórios de contabilidade para passarmos a ser empreendedores contábeis, empresários contábeis. Alguns podem dizer assim, mas que besteira, qual a diferença? Escritório de contabilidade, empresa contábil? Sim, faz grande diferença. Quando você tem um escritório de contabilidade, você, proprietário, se vê como um operacional. Você não tem a visão de que você tem um negócio que precisa ter resultado positivo, que precisa dar lucro. Quando você se vê como empresário, a sua visão muda. Você começa agora a entender a necessidade de ou você assumir a responsabilidade da parte operacional e contratar um gestor, ou ao contrário, contratar pessoas para cuidarem da parte operacional e você passar a ser um gestor do seu negócio. Então, o meu recado de hoje é para você. Você que está inquieto, você que quer progredir, você que quer fazer a diferença, você que quer deixar de ser simplesmente um apurador de impostos e um darfista, esse é o momento para que a gente possa mudar o rumo dos nossos negócios, mudar o rumo dos negócios dos nossos clientes e mudar o rumo do nosso país. Eu acho que a esquerda já teve a sua chance. Afinal de contas, se nós analisarmos bem, nos últimos 30 anos, o país foi governado pela esquerda. Às vezes uma esquerda disfarçada, mas foi governado pela esquerda. E agora eu acho que chegou a vez de darmos oportunidade para que aqueles que são liberais possam mostrar o seu valor, possam colocar em prática aquilo que tem sido proposto. E o Brasil como nação, ao invés de ficar sabotando aqueles que querem um Brasil melhor, que mudem de atitude e entendam que esse é o momento de fazer um teste. Ora, ninguém vai amar alguma coisa que não conhece. Ninguém vai amar alguma coisa que nunca viu. Então, o que eu peço para os meus colegas empresários contábeis, meus colegas cientistas da riqueza, da prosperidade, meus colegas contadores, vamos dar um voto de confiança para o novo governo. Afinal de contas, as propostas que estão sendo trazidas, todas elas são muito boas para todos. E são elas que vão garantir o futuro do nosso Brasil. Tá bom? Um grande beijo para todos. Pensem nisso e que a gente que nós possamos ser protagonistas nesse novo momento em que o Brasil se encontra. Até a próxima.